Olá, queridos, olá a todos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu gostaria de falar hoje para vocês sobre como o homem se vê. Às vezes nós nos vemos pequenos, sem condição física, intelectual, financeira. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que nós não dependemos da nossa condição. Se você, de alguma forma, se vê assim, se alguém disse que você é pequeno, se alguém disse que você não tem condição, por causa da forma como você nasceu, por causa do berço que você tem, por causa da sua conta bancária, por causa da sua aparência, da sua altura, não importa. Eu quero dizer para vocês que Deus nunca vai olhar para vocês dessa forma. Deus, Ele é dono de tudo que existe. O poder está nas mãos dele. O diabo tem aquilo que Adão entregou para o diabo. Mas Deus ainda é Deus. O diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Deus é justo. Se o homem entregou para o diabo, entregue está. Mas aqueles que aceitam a Jesus, eles têm novamente acesso ao Senhor. Então eles têm acesso a tudo novamente. Porque Jesus disse que assim seria. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso significa que vocês têm acesso ao Senhor. Como Davi o teve. Queridos, Davi era pequeno. Davi era o menor. Está escrito assim: sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso foi quando Samuel foi ungir a Davi. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Ou seja, o mais bonito dentre os irmãos de Davi foi rejeitado pelo Senhor. Porque Deus não está preocupado com a aparência de ninguém. O Senhor ainda continuou dizendo a Samuel: porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Queridos, Deus, Ele espera que nós tenhamos uma relação sincera com Ele. Davi tinha uma relação sincera com o Senhor. Ninguém conhecia Davi. Davi estava lá no pasto. O teto de Davi eram as estrelas e a cama de Davi era o chão. Mas o Senhor conhecia Davi. Queridos, vocês não precisam se preocupar se as pessoas não conhecem vocês. Se vocês não têm condição para que as pessoas os reconheçam pelo seu carro, pela sua moto, pela sua roupa, pela sua aparência. Não, queridos. Vocês precisam agradar aquele que tem poder para exaltar e para abater. Eu volto a dizer isso para vocês porque eu gosto de falar isso em todos os meus vídeos. Eu não estou dizendo para vocês que vocês não têm que plantar. Vocês estão vivos, têm um cérebro, vocês precisam se mexer na direção da bênção de vocês. E com a direção do Senhor. Orem para que o Senhor dê a direção correta para vocês. Meus queridos, José foi o penúltimo filho de Jacó. Ele não era o mais velho, ele não era o mais sábio. Mas quando Jacó estava ali peregrinando nas terras de Canaã, e José tinha 17 anos, interessante, porque
porque José também cuidava dos rebanhos do seu pai Jacó. E nós vemos na Bíblia que Deus o buscava, porque Deus já conhecia a estrutura de caráter daquele menino. Deus via nele potencial. Eu gostaria de perguntar para vocês o que Deus vê em vocês. Está escrito assim, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias a seu pai. Preciso que vocês entendam o que isso significa. Isso significa que José, ele tinha zelo pelo que era do pai dele. Eu tenho certeza absoluta que isso chamou a atenção de Deus com relação a José. Não é que José era um delator, não é que José queria ver o mal dos irmãos dele, mas José estava preocupado com as posses do pai dele. José honrava seu pai. Lá ainda está escrito o seguinte, no 18: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Eles tinham inveja dos sonhos que Deus tinha dado a José. Meus queridos, Deus tem dado sonhos para vocês. Deus tem falado com vocês. Se vocês têm uma relação pessoal com o Senhor, Ele certamente vai dar sonhos para vocês. Ele vai dar visões para vocês. Ele vai mostrar para vocês aquilo que Ele mesmo quer fazer na vida de vocês. Os irmãos dele então disseram: vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Vejam, os próprios irmãos arquitetaram a morte de José. Mas Deus não permitiu que José fosse morto, porque os sonhos que Deus deu para José, eles com toda certeza se cumpririam na vida de José. E vocês sabem, tal qual Davi, que se tornou o maior rei de Israel, eu falo isso sem me preocupar, José também se tornou um grande governador do maior país do planeta naquela época. Então, meus queridos, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã de vocês. Vocês precisam se preocupar com o que o Senhor pensa de vocês, para que vocês possam ir bem em todos os seus caminhos. E não importa o que aconteceu com vocês, a forma com a qual vocês nasceram, onde vocês nasceram e quem vocês são. Importa que vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Ele promete que o mais vos será acrescentado. Nós podemos também lembrar de Daniel. Está escrito o seguinte: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres. Então nós vemos como Daniel pensa ainda na infância. Daniel, que poderia estar revoltado por ter sido levado cativo a uma terra estranha por um rei estranho e violento, porque assim era Nabucodonosor. Mas Daniel disse, em seu coração, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Meus queridos, fica claro a intervenção do Senhor
com aquela situação a qual Daniel estava vivendo. Ele não se revoltou, ele ficou firme no propósito dele. Talvez você esteja vivendo uma situação desesperadora e você não tenha ainda certeza do que Deus fará, do que acontecerá no seu futuro. Mas eu tenho algo a dizer para vocês. O Senhor, Ele é bom, Ele é justo e Ele não desampara aqueles que o amam. E vocês podem ter certeza, meus queridos, que o Senhor, Ele observa a sua vida. Ele observa cada detalhe da sua vida. Ele sabe quais são todas as suas necessidades. E Ele vai cuidar de cada uma delas, nos mínimos detalhes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus.